Olá, me chamo Cláudia Guimarães, sou sócia do escritório Guimarães e Ruggieri Advogados e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as doenças ocupacionais em razão da pandemia. Difícil, não foi, pessoal? Ficar um período em casa, isolado, tendo que trazer as atividades da empresa para dentro de casa. E aí, você adoeceu? Aumentou sua jornada de trabalho? Muitos bancários reclamaram que sim, o número de afastados no INSS também aumentou em razão não só da pandemia, mas o que eu gostaria de focar aqui, que não é só a pandemia, mas a pandemia fez com que muitos trabalhadores exercessem as suas atividades dentro do seu próprio domicílio. E por aí vai. O fato de você trabalhar na sua casa impede que você separe sua vida profissional da sua vida pessoal. O fato de trabalhar em casa faz com que o empregado seja acionado diversas vezes fora do horário de trabalho. Tudo isso vai causando uma exaustão, uma canseira, uma fadiga e que leva inconclusivamente a uma doença ocupacional, que a gente fala que é uma doença do trabalho. Porque se não existisse aquela jornada excessiva do trabalho, o trabalhador não estaria doente. Se você, bancário, durante esse período de pandemia, teve algum afastamento no INSS por doença psíquica, ou mesmo que não tenha um afastamento no INSS, mas se a sua doença tiver relação exatamente com as atividades exercidas na instituição financeira ou até mesmo uma empresa, não precisa ser necessariamente aqui em um banco. Isso também se estende aos trabalhadores das demais áreas, demais empresas, demais serviços. Se você adoeceu, teve algum afastamento do INSS ou não teve algum afastamento do INSS, mas essa sua fadiga mental, esse seu cansaço, síndrome de Burnout, depressão, estresse, síndrome do pânico, são algumas classificações de algumas doenças psíquicas que podem ter sido ocasionadas por conta do trabalho. Então é importante aqui explicar que essas doenças, quando elas têm relação unicamente com o trabalho, ainda mais que a gente está passando por um período, agora podemos até dizer um final da pandemia, que assim seja, que espero que passamos por isso, que a gente consiga vencer essa pandemia. Apesar de estar no final da pandemia, muitos trabalhadores retornaram para a forma presencial já com esta doença. E essa doença, ela precisa, além de ser tratada junto ao médico de confiança do trabalhador, ela também tem um lado aí em relação ao empregador, porque o empregador, ele tem todo o dever de cuidar da saúde do trabalhador, inclusive a saúde mental. Então, caso tenha esse nexo de causalidade que a gente chama no direito entre as atividades exercidas pelo bancário ou empregado que não seja da área da instituição financeira, e ele tem esse nexo de causalidade entre as atividades dele exercida e a doença, ele faz jus sim uma indenização por danos morais e materiais. Ah, mas por que danos morais? Porque o trabalhador, ele não pode sofrer uma doença em virtude de um trabalho. O empregador é responsável, inclusive pela saúde mental do seu trabalhador. Não é só aquela saúde que a gente fala, quebrou um braço no ambiente de trabalho porque a cadeira não estava confortável, escorregou porque o piso estava molhado. A doença psíquica, ela leva à mesma situação desses acidentes que a gente fala dentro da empresa ou fora da empresa. Só que a doença psíquica é algo interno, que só a pessoa consegue desvencilhar isso. Por isso é importante que o empregador tome todas as precauções para que não ocasione essas doenças psíquicas em seus empregados. Através de cobrança excessiva de metas, controle de jornada abusivo, o trabalhador tem uma jornada de trabalho excessiva, ele não consegue ter uma pausa para descanso, ele não para almoçar, ele não para descansar, ele não faz intervalos, ele trabalha lá 10, 11, 12 horas por dia. Isso acaba acarretando uma fadiga e possivelmente uma doença psíquica. Então, por isso, o trabalhador, se ele estiver nessas condições, ele faz jus aos danos morais e materiais contra a empresa. A empresa tem o dever de indenizar esse trabalhador que a empresa fez com que ele adoecesse.
por conta de não utilizar as normas seletistas, ela adoeceu um trabalhador, visando o lucro em si e descartando o trabalhador, porque é isso que geralmente acontece nas empresas. Então, é preciso analisar todo o histórico do trabalhador. Caso você, bancário, tenha alguma dúvida em relação a isso, dá uma olhadinha aqui nos nossos vídeos, ou se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui embaixo. Entre em contato com a nossa equipe, para que nossa equipe possa esclarecer os pontos pertinentes das suas dúvidas e verificar se é o caso ou não de acidente de trabalho, que a gente chama de acidente do trabalho juridicamente falando, que é a doença ocupacional, e possivelmente o ingresso de uma demanda visando essa indenização, esse ressarcimento pela doença, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha aqui, continue acompanhando a gente, nós temos diversos vídeos aqui no nosso canal e quem sabe você encontra um que te interesse. Obrigada e até a próxima!